Chega a hora de a gente falar do nascimento da filosofia. Do nascimento da filosofia, da sua origem, que falaremos em dois momentos. Nós falaremos do momento histórico, lá na Grécia Antiga, o que é fundamental para entender como que a filosofia surge no seu contexto cultural, no seu contexto histórico, social. E falaremos também, na nossa segunda parte da aula, da filosofia, do nascimento da filosofia, que eu chamarei aqui de nascimento psicológico da filosofia. Daquela característica que faz a filosofia surgir na dimensão pessoal, na disposição da vida de alguém e por que alguém começa a filosofar. Então, perguntaremos nessa aula como que é a filosofia e quais são as condições históricas que propiciaram o nascimento da filosofia, as condições obviamente fundamentais, elementares, e também perguntaremos pelas condições psicológicas do porquê alguém filosofa. Começaremos então com a parte histórica, com a experiência histórica lá na Grécia Antiga, como é muito comum nas aulas de filosofia, resgatar o caráter histórico. É importante ver a filosofia na sua origem, como a gente vê uma nascente de um rio. Para a gente entender um rio, a gente entende ele, acima de tudo, na nascente. Ninguém saberia o que é o famoso rio Tietê aqui em São Paulo, só olhando para o rio Tietê cortando São Paulo. Mas quando você vai à nascente do rio, você percebe o verdadeiro manancial que é esse rio. E a filosofia também é desse jeito. Poderemos olhar a filosofia em toda a sua dimensão histórica, perderíamos muito se pegássemos um momento aqui, outro ali, mas deixássemos passar a filosofia em sua nascente. E é lá que nós vamos, no momento histórico em que a filosofia nasce. Então, chamarei isso de as condições históricas para a origem da filosofia. Eu dividirei em 3 pontos, em 3 momentos, para que a gente entenda de forma bastante clara, bastante objetiva, o que causou, o que fez com que a filosofia nascesse, como que a filosofia se diferenciou de outras atividades humanas, de outras atividades também relacionadas ao conhecimento, e falarei daqueles que são os 3 conceitos fundamentais para o entendimento da filosofia lá no momento em que ela nasce, que é o conceito de physis, que é a natureza, o conceito de cosmos, arché, o princípio, e o conceito de logos, ou razão. Então, para que fique bem claro, para você que vai navegar nessas águas, na primeira parte falaremos das condições culturais para o nascimento da filosofia. Então vamos lá. Então, Grécia Antiga, as condições culturais para o nascimento da filosofia. Vamos pensar o seguinte, se nós tivéssemos que elencar pelo menos chutando alto, 10 grandes civilizações que compõem a história da humanidade, a história universal da humanidade, vamos pensar na civilização egípcia, na civilização babilônica, nos hebreus, na civilização maia, asteca, nos incas, ou nas civilizações chinesas ali do Oriente, no hindu, na civilização hindu. Se nós pensarmos em toda a composição daqueles grupos civilizacionais que nascem ali no interior, ou mesmo na costa africana, ou mesmo aqui na nossa América do Sul, nossas tribos indígenas, se nós pensarmos nestas grandes, ou até nessas civilizações mais satélites, nos romanos, não podemos esquecer dos romanos, que são importantes, nenhuma delas, produziu ou gerou aquilo que nós chamamos de filosofia. Isso é um dado fundamental, pelo menos nesse primeiro momento, entender que nenhuma destas grandes civilizações, exceto a civilização grega, criou a filosofia ou propiciou o nascimento da filosofia. A pergunta é,
por que a filosofia surge na Grécia e não surge, por exemplo, na China? Ah, mas poderiam aqui evocar a grande ideia de que há filosofia entre os chineses, Confúcio, por exemplo, ou há filosofia entre os hindus com o budismo, há filosofia lá com os japoneses, o shintoísmo e toda a tradição cultural que compõe o Japão antigo. Por que elas não são consideradas filosofias e na nossa cultura ocidental, que rastreamos até os gregos, consideramos filosofias? Qual é a diferença? A diferença fundamental e básica, a principal diferença, está no comportamento da racionalidade, na ideia de razão e na maneira como os gregos entendem a relação entre o homem e a natureza. É isso que a gente vai ver direitinho lá com os gregos. Mas ainda não respondi a pergunta e também ainda não dei conta de dizer para vocês por que essas grandes civilizações não criaram sistemas filosóficos. Há controvérsias, mas a gente deve lembrar que podemos chamar o confucionismo, budismo, shintoísmo de sabedorias. São formas de vida, são modos de vida, uma maneira de viver à luz de um conjunto sistemático de sabedorias, de preceitos que são preceitos morais e que buscam a sedimentação de uma vida boa, de uma vida justa e de uma vida feliz. Não muito diferente também do que os gregos propuseram com os sistemas filosóficos, aparentemente. Mas há algumas diferenças cruciais e é delas que a gente deve apontar. A pergunta é, por que esse modo de pensar reflexivo, autoavaliativo, esse modo de pensar teórico, vamos chamar assim, antes de ser prático, chamado de filosofia e que nasce na Grécia Antiga, nasceu na Grécia Antiga? Por que lá e não em outras civilizações? Bom, há uma característica fundamental que faz a filosofia, ou que propiciou a filosofia nascer na Grécia. O modo como é configurada a região da Grécia, né, de toda a costa marítima grega, com seu desenho característico ali próximo ao sul da Itália. Também devemos pensar na característica social em termos de composição de classes, de composição de formação de poder, por exemplo. E também podemos pensar em questões econômicas, como o comércio, a vida marítima, enfim. Tudo isso são elementos importantes para caracterizar o nascimento da filosofia lá entre os gregos. Mas há uma característica que é, pelo menos numa aula introdutória, aquela que precisa ser destacada fundamentalmente, que é o advento da polis, que é o advento da cidade-estado, sobretudo democrática. O nascimento da filosofia coincide, e aí não podemos falar de uma relação necessariamente de causa e efeito, mas ele coincide com o nascimento, com o advento, com o surgimento, com o desdobramento que foi a polis entre os gregos, que é chamada de cidade-estado. A cidade, a formatação da cidade entre os gregos é uma condição histórica crucial para que propicie um ambiente que permita um tipo de reflexão, um tipo de conversa, um tipo de diálogo, um tipo de debate relacionado ao poder, primeiro, que propicia a filosofia, que é a democracia. Nós temos uma ideia muito, às vezes, equivocada, porque nós trazemos para a nossa democracia, a nossa experiência democrática, que é a ideia de democracia como vontade do povo, que é a ideia de democracia como a vontade de um povo soberano. Mas é uma ideia equivocada, que os gregos não conhecem. Os gregos não conhecem a ideia de que o povo está no poder, como nós conhecemos pós-modernidade, sobretudo a filosofia do Rousseau. Porque os gregos, eles entendem que o sujeito do poder é o homem livre, maior, quer dizer, maior de idade, não é mais o garoto, e é o homem que nasce
cidadão que nasce na sua região, em Atenas, sobretudo. E aqui há três características que são cruciais para essa composição, vamos chamar assim, da polis, que eu destaco, essas três. Primeiro, na polis é um ambiente, esse ambiente político, é um ambiente farto, enriquecedor e em termos de debate, em termos de conversa. A proeminência da palavra, da fala, do poder que não é mais o poder guerreiro, não é mais o poder da espada, embora os gregos também continuem ainda sendo um povo bastante guerreiro, sobretudo os espartanos, por exemplo. Mas começa a surgir, começa a despertar uma ideia de que o instrumento principal de poder entre os gregos, sobretudo por essa configuração democrática, não é a força, não é a habilidade guerreira. A gente chamaria aí de virtude guerreira. A virtude dos gregos, a grande virtude que se destacará na política grega, quer dizer, o homem que se dá bem na cidade, o homem que se dá bem na polis, é o homem que sabe falar, é o homem que consegue ter uma habilidade e não só sabe também como pode falar. Então a palavra, a ideia de logos, a ideia de que há um tipo, sobretudo de linguagem, como que a linguagem se configura, como que essa linguagem ganha status de instrumento de poder. Mas a gente não pode confundir aqui com aquele instrumento de poder narrativo, como é a forma mítica do pajé, que evoca os espíritos. Não, aqui é a forma de poder do diálogo, do debate, do saber dar razões, de dizer por que você pensa isso e por que você acredita em tem certas crenças. Por que, por exemplo, é melhor fazer isso para a cidade do que aquilo? Aqui quem já participou de uma assembleia de condomínio sabe do que eu estou falando. Você, sem grandes exageros, obviamente, mas a democracia grega é uma espécie de... A Grécia é um lugar pequeno, tem ali uma dimensão que hoje seria um grande condomínio, por exemplo, e você tem uma assembleia, você tem daqueles que participam, pode tomar decisões com relação à cidade. E aí, como que se determina o poder aqui? O poder se determina através da fala que é um embate, da fala que é conflituosa, da fala que se dá face a face um com o outro, no diálogo, no discurso. Os gregos chamavam isso de dialética erística, que é a habilidade de discutir através da conversa, não através da força, não através da espada, um problema relativo à ordem do dia da cidade. Então, voltaremos ainda a esse ponto. Eu gostaria de destacar muito, enfatizar demais essa característica. O caráter proeminente da palavra, aqui logos, como instrumento de poder. A segunda característica, das três que eu mencionei, a segunda característica fundamental nesse ambiente cultural, que é a polis grega, é a ideia de que há uma publicidade, o surgimento, o fortalecimento de que as manifestações mais importantes da vida social são dadas às claras. Surge aqui a ideia de espaço público, o espaço da ágora, a praça pública, o lugar onde se discute, o lugar onde se debate, o lugar onde o cidadão participa livremente de conversas que são relacionadas ao que está acontecendo de mais importante na cidade. A decisão sobre entrar ou não numa guerra, a decisão ou não de um ato de injustiça cometido, enfim, são tantas as possibilidades que há de se conversar dentro de uma cidade, e aqui nós devemos destacar esse caráter público, esse caráter de que você não vai tomar as decisões mais importantes da vida de uma cidade na sua vida doméstica, na sua vida privada. Se vocês pegarem, por exemplo, aquele grande poema que é a Odisseia ou a Ilíada, que são os poemas da tradição homérica,
Muitas das decisões ali que são tomadas, pelo menos dentro desse panorama mítico, desse panorama narrativo de um grande poema, são dadas no sonho do Agamenon em entrar em guerra com os troianos, por exemplo. O sonho, obviamente, é a coisa de mais intimidade que há para a vida de uma decisão política. Aqui não. Quando começa a surgir a democracia grega, quando começa a surgir, aflorar a ideia de uma comunidade em que há uma participação política com a ideia mais democrática, tem que ficar claro uma coisa importante. As decisões devem ser tomadas no espaço público, à luz do dia. Não devem ser tomadas na calada da noite. Não devem ser tomadas na vida privada. Na vida doméstica, entre um homem e uma mulher que ajudam a tomar uma decisão. A vida privada, a vida interior, a vida da casa, a vida do lar, aquilo que os gregos chamam de oikos, a vida dentro da vida doméstica, ela não interfere mais, ou pelo menos não interferirá na vida política. A vida política tem uma característica fundamental, que é a vida da polis, né? Quando se fala em termo político, a gente não pode esquecer que a gente está falando da vida da polis. A vida da polis é a vida da praça pública, é a vida da ágora, é a vida de que as decisões são tomadas, volto a insistir nesse ponto, à luz do dia. Nós não podemos perder que nós somos herdeiros disso, a ciência é herdeira disso, a nossa política. Nós somos herdeiros de um sistema em que as principais decisões, para você tirar um diploma, por exemplo, a sua defesa de tese, a comunidade científica, tudo precisa ser, ou pelo menos nós valorizamos isso como virtude, à luz do dia, aberto ao público. As pessoas podem ir lá olhar, xeretar, perguntar, tirar suas dúvidas. Isso é inventado na Grécia Antiga. Os gregos inventaram essa ideia de que a vida da polis deve ser tomada, antes de tudo, dentro da manifestação pública, da esfera pública. Guardem bem essa ideia, porque ela é crucial para entender o surgimento da filosofia. E aí, uma terceira característica, das três que eu havia sugerido, que são importantes, é o desenvolvimento da noção de isonomia e participação política. Então, vamos recapitular para ficar bem claro para você que está assistindo essa aula. Eu falei em três características culturais para o nascimento da filosofia: proeminência da palavra, a publicidade das manifestações mais importantes da vida social e terceiro, onde eu vou bater bastante agora, o desenvolvimento da noção de isonomia e participação. Então, os gregos criaram a ideia de que o sujeito de poder, daquele que participa da vida política, daquele que participa das atividades da polis, eles são iguais, eles são parceiros de uma comunidade, eles são membros semelhantes, em grego é o homoios, quer dizer, eles são membros de uma comunidade de iguais. Eles são iguais aqui, é a ideia de igualdade independente da sua condição, por exemplo, financeira, da sua condição econômica, da sua condição... Hoje falamos em igualdade como um dos princípios, dos pilares da nossa democracia, da nossa vida política. Mas isso foi uma invenção dos gregos. Tudo bem que os gregos não consideram iguais ainda a participação das crianças ou das mulheres. Os gregos não têm essa noção que nós temos de cidadão, né? O membro de uma nação. Eles não têm esse conceito que nós temos hoje de que quem é o povo, aquele que é considerado um cidadão, por exemplo, um cidadão brasileiro, um cidadão italiano, um cidadão alemão. Por exemplo, muitas famílias aqui no Brasil, muitas famílias em São Paulo, têm a cidadania italiana. Essa cidadania italiana ela é dada por questões sanguíneas. Se você tem neto ou se você é bisneto ou filhos de italiano, você já é considerado um cidadão italiano. Os gregos não entendem assim a ideia de cidadania. O cidadão é o político. O cidadão é aquele, justamente, sujeito de poder da polis. Quem é o cidadão? É o homem que participa.
é o homem, é o membro da atividade política. E é nisto que os gregos fazem um corte entre mulheres não são consideradas cidadãs, crianças não são consideradas cidadãs e os escravos ou estrangeiros não são considerados cidadãos. Ou seja, eles não participam da vida política. Neste caso, o conceito de isonomia, ainda tímido nascendo entre os gregos, ele é limitado, mas é um conceito importante, porque ele equipara todos os membros que participam da vida política, ele equipara todos aqueles que participam das decisões como iguais, como semelhantes. Ou seja, não há diferença, quem participa da atividade política não tem uma característica assimétrica, tem uma característica simétrica. Isso é um dado fundamental, porque quando você entra na assembleia, que os gregos chamam de eclesia, para discutir assuntos da cidade, aqueles que participam fundamentado no princípio de igualdade, no princípio de isonomia. E aí a ideia de participação é a livre participação. Quer dizer, você está lá dentro da Assembleia, você é um cidadão ativo dentro, tomando decisões da cidade. Os gregos que participam das decisões dentro de uma Assembleia, tem vários modelos que os sociólogos estudam, que os historiadores. A gente não está aqui preocupado exatamente como que é o modus de operação, modus operandi da coisa. A gente está entendendo os pilares. A participação... Então, a ideia de participação numa assembleia ela é determinada justamente por essa ideia de isonomia. Como eu disse, como eu tenho destacado, a isonomia torna-se o membro ativo político como igual. E ele participa livremente dos debates, ele participa livremente das discussões, ele pode falar à vontade para uma assembleia. Ele pode falar à vontade para o seu grupo que está tomando decisões na vida política, que é a ideia de parrésia. O que é a parrésia? É o direito de se falar livremente no espaço do debate político. Isso é uma ideia muito importante. Percebe? Essa ideia de falar livremente no espaço político só faz sentido se o participante da vida política, se o agente da vida política for considerado um igual entre a sua comunidade, entre os iguais. Se ele não for considerado um igual, quer dizer, na sua koiné, na sua comunidade de iguais, se ele não for considerado um igual, ele não teria o direito de falar livremente e tomar junto com o seu grupo decisões. Então, o espaço deliberativo, o espaço das decisões políticas, que os gregos chamavam de boulé, que é a deliberação, precisa ter como característica fundamental esses três pilares: isonomia, participação ativa e a livre oportunidade de falar e ter o discurso. Então, fechando essa primeira parte. As condições culturais para o nascimento da filosofia são proeminência da palavra, logos, como instrumento de poder, a publicidade e a isonomia dentro desse ambiente chamado de participação política. Olá pessoal, tudo bom? Agora você pode contribuir com o Burke Instituto Conservador sendo nosso aluno. Então acesse a nossa plataforma www.burkeinstituto.com e seja nosso aluno. É você que mantém este trabalho, é você que mantém essa causa. E você pode ser assinante do Burke Instituto Conservador através do cartão de crédito ou através de boleto. Nós não recebemos dinheiro público, não recebemos dinheiro estatal. Tudo que acontece aqui é porque você acredita no nosso trabalho e você acredita que ele é importante para o nosso país. Então, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, seja mais um aluno do Burke Instituto Conservador.